Vamos lá, pessoal. Primeiro caso de eletrólise, a eletrólise ígnea. É bom que você, antes que a gente comece a fazer, entenda o que é uma eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea também é chamada de eletrólise em fusão. Vamos explicar. Porque é o seguinte, pessoal, assim como nas pilhas, as eletrólises também têm uma célula, que é chamada de célula eletrolítica, que faz referência à eletrólise. Também tem eletrodos, só que nesse caso, os eletrodos a gente costuma utilizar, são chamados eletrodos inertes. O que isso quer dizer? São eletrodos que não participam da reação, tá? Os eletrodos são inertes, eles só fazem o contato entre o circuito externo e o circuito interno. Só para vocês terem isso anotado, eletrodos inertes ou são de platina ou são de grafite. Obviamente o grafite é bem mais barato, bem mais econômico colocar os de grafite, né? Os de platina são mais caros, né? Mas lembrando, eletrodos inertes não participam das reações, nem esse eletrodo aqui. No caso da pilha, se você lembra, um dos eletrodos participava, que era o anodo. O próprio eletrodo se oxidava, né? O outro não, a reação acontecia em cima dele, que é o catodo. Aqui não, nenhum dos dois eletrodos vai participar. Então nós temos os eletrodos, temos o circuito externo, como na pilha, e na pilha o circuito externo era um fio condutor, que tinha um voltímetro, eventualmente, para medir a voltagem que passava no fio, mas na eletrólise tem uma marca registrada. No circuito externo de uma eletrólise, obviamente tem que ter o quê, pessoal? Tem que ter um gerador. É o gerador que, obviamente, gera o fluxo de corrente elétrica que vai, então, impor as reações, vai provocar as reações de oxidação e redução que não ocorreriam sem a imposição do gerador. Então, o gerador é a marca registrada de uma eletrólise. Toda eletrólise tem que ter um geradorzinho no circuito externo. E aí, gente, só para vocês entenderem a diferença dos tipos de eletrólise, aqui dentro, então, é o circuito interno. Se vocês lembram, fazendo uma analogia com pilha, o circuito interno é onde estão os íons e o circuito externo onde estão os elétrons. É assim, tanto na pilha quanto na eletrólise. Só que o que faz a diferença de um tipo de eletrólise para o outro é justamente o que você fez para dissociar esses íons aqui dentro. Porque os íons precisam de liberdade para que eles possam se movimentar e, obviamente, fazer as reações de oxidação e redução que são necessárias para caracterizar a eletrólise. Então, a diferença é a seguinte: toda vez que alguém te pedir para fazer uma eletrólise ígnea, que é chamada eletrólise em fusão, o que está sendo feito é que a dissociação dos íons aqui dentro está sendo feita por aquecimento, por calor. Está se aquecendo o composto iônico, que é sempre um sólido, e quando alcançar a temperatura de fusão, os íons se separam, porque o sólido iônico passa para o estado líquido, ok? Só que tem um detalhe que é importante você lembrar, que você pode precisar disso para se posicionar em questões. Compostos iônicos têm um ponto de fusão extremamente alto. São sólidos iônicos com pontos de fusão muito altos. Então, separar os íons por aquecimento, por calor, por fusão, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, mas é imprescindível fazer eletrólise, algumas eletrólises dessa forma, porque senão você não produz a substância que você precisa. Daqui a alguns minutos vocês vão entender o que eu estou falando.